Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Como Ele é incrível e é muito incrível desfrutar da sua companhia. Eu espero que você tenha essa intimidade com Ele, porque é isso que vai agregar valores, te fazer sábio, sábia, te dar inteligência, te dar poder e capacitação para vencer os obstáculos da vida, triunfando sobre tudo. Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, mas a garantia da vitória é iminente. Passaremos pelas provas e seremos aprovados por Ele. E receberemos as recompensas, o galardão de tudo isso. Então tudo requer esforço, dedicação e tudo é muito difícil. Mas após a dificuldade, sendo aprovados, recebemos então a vitória, né? Recebemos as recompensas do Senhor. É diferente daqueles que só sabem pagar preço, né? Então nós somos aprovados, somos provados e aprovados e recebemos as recompensas disso. Que vem as honras, vem as bênçãos, vem as vitórias, vem as concretizações das promessas, vem tudo se cumprindo na nossa vida. É diferente de quem só sabe pagar preço, né? Quem é aquele apóstolo Newton que só sabe pagar preço? Pagar preço, irmão, é aquela pessoa que ainda não se tocou, que todos nós somos manados de uma energia que vem do Senhor. Eu vou falar aqui um pouco sobre mecânica quântica, sobre física quântica, explicar um pouco sobre isso para você entender o poder de Deus, né? Mas as pessoas não se tocou que somos, além de sermos pessoas, claro, distintas, né? Porque temos uma informação que nos difere, né? Que nos diferencia. Então, somos sim diferentes, né? As nossas digitais já comprovam isso, que não existe ninguém igual a você na face da Terra e nunca existirá, né? Então todo mundo é especial, já nota aí, todo mundo é especial e todo mundo é importante, né? Mas a soberba humana, a arrogância, a prepotência, né? Que é a pior das vaidades, a vaidade da vida, que se acha superior ao próximo, ela traz essa natureza caída do homem que não desenvolveu ali o seu cérebro, né? Que me parece que perdeu-lhe a capacidade de pensar, né? E por isso tem esse ar de superioridade, porque a disfunção cerebral não deixa essa pessoa entender que todos nós somos iguais, criados por aquele que é o Criador de todas as coisas, a qual eu vou falar aqui com ciência, né? Para que você possa entender o poder desse Deus, a capacidade desse Deus. Então, gente assim, ela tende a ser fofoqueira, caluniadora, maldizente, tá sempre vendo defeitos nas pessoas, mas não olha os seus próprios defeitos, né? E só quer corrigir o próximo, mas não se corrige a si mesmo, e fica sempre disseminando a contenda entre os irmãos, que isso na Bíblia chama abominação a Deus. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Ele abomina quem fica levando e trazendo o nome das pessoas, trazendo contenda, disseminando o inferno na vida dos irmãos. Isso é um pecado chamado abominação para Deus, né? Então você vê a pessoa se achando superior, mas para Deus está praticando abominação. Então é gente que só sabe pagar preço. Por quê? Porque não é nada, não é ninguém, mas quer se achar melhor que as pessoas. Em outro texto vai dizer, se engana aquele que acha que é alguma coisa, não sendo nada, né? Então a pessoa não é nada mesmo, né? Porque para mim até o Papa, que é o homem mais poderoso e influente no mundo, né? Ou um presidente da república que tem influência em outros países, mas igual o Papa ninguém tem influência do cara. Isso é um fato. O cara mais poderoso do mundo é o Papa. Eu acho que é. Então, para mim ele é uma pessoa comum. É um servo de Deus, é um ser humano, e eu oro para que Deus também tire ali algumas coisas que eu vejo que é antibíblica, que ele fala algumas coisas, não dá para concordar com tudo, mas eu vejo que ele é uma pessoa incrível, especial. Eu não vejo diferença entre pessoas. Para mim, um cidadão em situação de rua e ele, para mim, são 2 pessoas. São 2 almas importantes para Deus e importante para mim, que o Criador criou, que pode se tornar filhos. A partir do momento que caminhamos com Jesus Cristo, nos tornamos filhos dele. Mas o Senhor, a palavra também vai dizer, aqueles que são os filhos de Deus, eles praticam também a vontade de Deus, né?
que é amar o próximo como a ti mesmo, colocar Deus sobre todas as coisas. Então as pessoas acabam saindo, né, dessa linha correta do caminho da luz, do caminho do Senhor, segundo seus ensinamentos, para seguir os próprios segmentos deles. Por isso que a Bíblia diz para não criar novas doutrinas, porque as pessoas, quando seguem suas novas doutrinas, o que acontece? Elas propagam isso e as pessoas tendem a entender que se não for daquele jeito, é do diabo. Se não for daquele jeito lá, não, aí tá no caminho do inferno. Aí não tá no caminho estreito, mas é um caminho que eles estreitou, não é o caminho do Senhor. Às vezes eu tô falando no sentido, agora no sentido religioso, que os religiosos muitas vezes acham melhor do que as pessoas, né? Mas você vai ver outras pessoas que nunca fez nada do que eles fez, tem muito mais do que ele, muito mais presença do que eles, muito mais amor do que eles, muito mais intimidade de Deus com eles ficam perplexos às vezes, não entendem. Por quê? Porque só sabe pagar preço. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É gente que sacrifica muito, mais do que é necessário até, porque eles criam novas doutrinas, né? Porque até uns tempos atrás a mulher rapar o subaco, as axilas, rapar as pernas era coisa do diabo. Você vê, eles criam coisas. Ver televisão era coisa do diabo. Hoje já entende que isso era uma grande loucura, um absurdo, né? Que a gente tá inteligente, o nosso cérebro, a gente tá em ascensão. Estamos evoluindo como pessoas, como ser humano. Nosso cérebro está cada dia melhor para aquele que estuda, né? Que se dedica ao estudo da informação, aquele que obtém informação. Agora quem não busca informação, só fica jogando conversa fora para cima e para baixo, batendo papo, não faz nada para agregar na sua vida, para o seu crescimento pessoal, vai se manter na ignorância. Porque o cérebro é um músculo. Quanto mais você absorve informação, mais ele quer, mais inteligente você fica, a sua mente vai evoluindo, você melhora como pessoa, como gente, como ser humano. Então, quanto mais ignorante a pessoa é, mais chucrão, mais, desagradável, mais sem educação, mais sem nada. Sabe? Gente desagradável. Agora, quanto mais culto, mais culta, mais educado, mais a pessoa mais inteligente, com mais informação, mais educada, mais gentil, mais postura, sabe se comportar, sabe falar com as pessoas, sabe tratar as pessoas, sabe ter um linguajar gostoso, um diálogo fácil, sabe respeitar a opinião alheia e sabe diferenciar as coisas, não atravessa o espaço do coleguinha, porque sabe que cada um está no seu quadrado, dois corpos não pode, né, invadir o mesmo espaço. Então a pessoa sabe se colocar e Deus acha isso maravilhoso. Maravilhoso. E aí a pessoa recebe as vitórias. Por quê? Porque ama o próximo. Na dúvida era só ser isso, é só amar o próximo como amar você mesmo. É só isso que Deus procura no ser humano. Se o ser humano conseguir amar o próximo como a si mesmo, ele não vai ficar ensoberbecendo, nem vai ficar humilhando e nem vai ficar fazendo inferno na vida do outro. Por quê? É igual ele, é igual ela. Vem em pé de igualdade, né? Claro que tem pessoas que têm uma energia já negativa. Você já vê ali, não, esse pessoal não respeita. Não é legal. Já vem aquela energia pesada, você já fala, vixe, não dá, não cabe, não tem como. Como a Bíblia diz, se duas pessoas não têm concordância, vai andar junto? Eu sou um respeitador de opiniões, né? E a sua, respeitá-lo-ei. Porém, eu só misturo com pessoas que têm educação e respeito, pelo menos. Que saiba respeitar-me. Que quando acabou o respeito, então não tem mais nada, não sobrou nada ali. Então eu tenho que estar com gente que agrega, que tem valores, princípios e virtudes, não desmerecendo ninguém. Mas isso faz bem para a minha saúde física, né, psicológica, mental, faz eu estar feliz e estar melhor. Então é uma questão de inteligência também aí. Então eu não faço acepção de pessoas, mas as pessoas têm que fazer por onde também ter o ar da minha graça, né? Ter ali a minha companhia. Porque eu acho incrível pessoas que te dedicam o seu tempo, tiram o seu tempo para me dar atenção e fazer-me companhia. Ela está tirando um tempo que ela poderia estar fazendo algo para a sua vida, para crescimento pessoal, desenvolvendo seus projetos, seus trabalhos, coisas que a pessoa requer e luta para conquistar na vida. Mas abriu mão disso para estar comigo, olha que incrível. Que maravilhoso. Para mim isso é importantíssimo, é uma coisa que eu prezo, né, e valorizo. Mas às vezes as pessoas não valorizam porque já andam de forma fútil mesmo, não pensam em nada que agrega, não pensam no futuro, não pensam em melhorar de vida, não pensam em ajudar o próximo, não tem nada que agrega.
Então, gente assim, você vai esperar o quê? Só a ignorância, os maus tratos e a má educação. E aí, diante de Deus, Deus olha, e aí essas pessoas só sabem pagar preço. Por quê? Porque Deus vem corrigindo, porque Deus corrige o filho que ama. A Bíblia vai dizer que ele é amor, mas ele é justiça também. Então logo o Senhor começa a corrigir os filhos que ama e essas pessoas não conseguem avançar na vida. Não consegue, não evolui, não cresce, não prospera, não recebe bênção, não recebe vitória. Claro que nós cristãos, né, aqueles que cremos em Cristo, passamos pelas aflições, lógico que é. Esse negócio de chegou agora já vai recebendo vitória, não é assim. Não, você vai passar os vales, passa os desertos, as humilhações, as perseguições, as calúnias, a afronta. Você vai passando os vales, os desertos sozinho. Lógico que é. Tem hora que é você e Deus. Jesus não foi tentado pelo diabo lá, levado pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites no deserto. Deus permite, e tem as provações, as tentações, as batalhas. E aí a gente vai como? Passando por elas. Não perfeito que nem Jesus, que igual Jesus, quem é que vai ser, irmão? Ninguém. Só que a gente está lutando para ser melhor. Está evoluindo como pessoa, como ser humano. Nosso cérebro tem que evoluir. Ou vai ficar no mar da ignorância a vida toda? Porque tem gente que já vai morrer já e ainda está no mar da ignorância ainda. Porque não procura se informar, não procura ouvir a palavra do Senhor, não quer crescer na graça, no conhecimento de Deus. Fica naquela religiosidade, ai não, aprendi assim, eu sou assim, não sei o quê. Não evolui, gente, assim não cresce. Aí você vê que a gente que nunca avançou na vida e não vai avançar na vida nunca. Porque não tem a intenção de aprender, não tem a intenção de ouvir a outra opinião, analisar aquilo, pesquisar, para crescer. Esse é o crescimento do cérebro, da raça humana. Mas aí as pessoas, elas só pagam às vezes esse preço porque não sabem amar o próximo. Porque tudo isso aí é a questão do amor que lhe falta. E aí quando lhe falta esse amor, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Davi estava lá sendo esculachado, humilhado, tudo. Quando ele chegou lá, Golias levando uma lá, afrontando o povo de Deus. Davi era ruim por acaso? Davi era maldoso por acaso? Mas aí o irmão dele, o irmão mais velho, invejoso, já sabia das promessas e Deus já tinha ungido ele rei, estava com inveja. Às vezes a inveja vem das pessoas mais próximas que a gente ama, às vezes é os próprios irmãos. E aí Eliabe olhou e falou, eu tô vendo a maldade do seu coração, onde você deixou aquelas poucas ovelhas do pai lá? Aí já menosprezando ele, colocando, cara, das poucas ovelhas que você cuida, você não é nada, você não é ninguém. Já vem colocando o cara para baixo. Então nunca dê atenção para aquele que quer te menosprezar e colocar para baixo. Quando a pessoa quer te puxar para baixo, ela já tá mostrando, ele já tá mostrando justamente o lugar onde ele se encontra. É lá embaixo. Ele quer te rebaixar para você chegar no nível dele, entendeu? Então não se rebaixe para ninguém. Você é o que Deus chamou para você ser. Pronto, e acabou e já era. E a vitória é certa em nome de Jesus. Davi não deu nem oreada, não deu nem ouvido pra gente que não presta. Ele falou, o que eu fiz aí agora aí? Por quê? Porque era tudo culpa de Davi, né? Davi tá lá, não, Davi isso, é Davi aquilo, é o Davi não sei o que, o Davi bem na paz, tranquilo, não tá arrumando problema com ninguém. O pessoal levando problema pra Davi. Davi falou que perrequeiro, comédia, vou dar ouvido pra esse pessoal aí não. Já saiu de reto, falou que saída pela direita aqui, ó. Poucas ideias. É, porque Eliabe já veio com pilantragem lá. Olha isso aí. Mas Davi olhou, falou que quem circuncisa esse filisteu aí, querendo matar os irmãos? Querendo destruir os escolhidos do Deus vivo. Ele não era maldoso, só que ele tinha disposição até umas horas. Falou, o quê? Quer matar os escolhidos do Senhor? Quer prejudicar os irmãos? Olha o coração dele, puro, coração puro, espírito reto. E era cheio do poder do Espírito de Deus, desde o tutano do osso do cara. A Bíblia diz que Deus, quando ungiu ele ali, a rei de Israel, o Espírito de Deus se apoderou dele, cravou dentro dos ossos dele, o Espírito de Deus vivo, estava sobre Davi, por isso que ele era destemido e valente, sem medo, sem nada. Ele ia pra cima na guerra, um gigante com mais de 3 metros e 17 centímetros. Só a armadura do cara, 70 quilos. A lança do cara, só a ponta da lança era 5 quilos. A espada dele devia pesar uns 7. O escudo era tão grande que eram caras que vinham carregando o escudo do cara. Tão grandão que era. Ele tinha um escudeiro que vinha carregando o escudo dele, tão grande que era. Não sei quantos quilos que era aquele, 50 quilos, 70 quilos? Não sei. Sei que o escudão gigante, do gigante. E Davi veio como? Veio com a cara e a coragem. Ele falou que eu sei que o meu Redentor vive. E ele já está comigo aqui. O Senhor vai entregar você na minha mão. E ele já chega levando uma. Que vai baixar a cabeça para o filisteu safado?
Tá levando com os irmãos, quer matar os irmãos. Que? Ele já embaçou logo, falou, é o quê? Quer você, ô incircunciso filisteu, para querer matar os escolhidos do Deus vivo, rapaz? Deus vai entregar você na minha mão hoje. Eu vou arrancar sua cabeça, xará. E os copos do arraial e dos filisteus, eu vou dar tudo às bestas feras do campo. Para que todo mundo saiba aí que é Deus de Israel, morou? Você tá pensando que você tá mexendo com quem, o seu comédia? Que Davi já embaçou na vida dele. Aí o filisteu, todo achando que pá, falou, que isso? Sou o que agora? Um cachorro é pra você vir pra cima de mim com pau e pedra? Vou acabar com você. E bababá, e Davi falou, o que? Então vem, então que tem café no bule. Olha isso aí, ó. Davi foi pra cima com a pedrinha, colocou na funda, vou colocar na minha aqui, ó. Sente aqui, ó, rodando ela, ó. Ó a minha funda aqui, ó. Vou lançar bem no meio da testa dele, ó. Aí, ó. Foi bem no meio da testa do pilantra. E ele caiu com a cara no chão. Bum! Aí Davi já correu, já arrancou logo a peça dele. Falou, ah, você é malandrão? Tá bom. Arrancou a peça dele, arrancou logo o pescoço. Tchá! Deu só no meio do pescoço, arrancou logo o pescoço dele. E pegou a cabeça de prêmio. Aí quem tava levando uma, desacreditando de Davi. Ah, Davi é isso, Davi é fraco, Davi é não sei do que, bibibi. Ixi, ficou todo mundo surpreso. Os comédia recebeu a vitória por causa de quem? Por causa de Davi. Aí Davi tá com o troféu na mão, que é a cabeça do gigante Golias na mão dele, dos desacreditados. Aí os filisteus que estavam de bolinho já saíram correndo tudo. Porque a Bíblia diz que eles vêm por um caminho, mas por 7 tem que bater em retirada. Já vem o batalhão do exército de Deus, já vem como? Armado até os dentes. Vrá! Passou, começou a passar meio mundo. É vapo. Ele saiu correndo, saiu morrendo, neguinho no meio do caminho. Já foi. Foi morrendo tudo. E aí o pessoal que tava levando com Davi agora, até os crentes lá levando uma, falou, ixi, esse Davi é embaçado, mano. Você é doido, esse cara aí vai mexer com os caras desses. Aí o Davi com a cabeça na mão aqui, aí o pessoal, o exército já gritando. Davi, 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 Davi. Se não fosse Davi, tava todo mundo arrebentado. Davi era o único que tinha coragem suficiente para bater de frente para resolver o problema daquele povo. Lógico que é. O único que era homem suficiente para resolver o problema e acabar com a humilhação, o sofrimento e a desgraça e a escravidão que estava aquele povo já para virar escravo já, na mão dos inimigos. Mas Deus levantou Davi com poder e grande glória. Então é isso, Deus levantou você, irmão. Deus levantou você, irmão. Vai para cima no glória que a vitória é certa, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então essa é a diferença. Davi foi humilhado, perseguido, caluniado, afrontado. Já era ungido a rei, o povo nem sabia, a nação nem sabia, ninguém sabia de nada. Tava tirando o cara. Só que não adiantou nada ficar levando uma, faltando com respeito. Davi sentou no trono e reinou. Porque quem nasceu para ser rei não perde a majestade nunca. Tá entendendo como é que é? Lógico que é. Essas são as ideias. Então se Deus chamou você para ser rei, você vai sentar no trono e vai reinar. E ninguém vai impedir isso aí não. Lógico que é. E os pilantras covardes vai bater retirado em choque, em pânico. E quando ele se der conta com quem eles mexeu, ele já fica com, vixe, mano, vamos sair fora. Vai morrer de medo, de pânico, logo logo. Porque é assim, quem fica afrontando, levando uma, faltando com respeito com os irmãos, cedo ou tarde Deus mostra quem quer o poder. Porque tem gente que quer ser o poder, sem ser nada. Aí depois vê quem é o poder de verdade. Então, irmãos, entenda bem, ninguém pode derrotar um homem que ele não se importa com a dor, com o fracasso, com as perdas, com a rejeição, com o desrespeito, com o desgosto. Ninguém pode derrotar um cara que pensa assim. Por quê? Porque ele só pensa numa coisa, ele só tem uma missão na vida, é vencer. Então já era, ninguém consegue derrotar um cara desse. Porque ele não tá nem aí, entendeu? A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, ela revolucionou completamente a nossa compreensão do universo, né? Que hoje aí nos rodeia. Ela permite, irmão, desde o renascimento do universo até a órbita, né? Dos planetas, né? E os buracos negros, né? Ela explica esse nascimento do nosso universo sobre todas as coisas, né? E também teve consequências
bem práticas, como o GPS, que hoje você usa, né? Mas o que é exatamente essa teoria? E por que ela foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. Você deve conhecê-lo, né? O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos em uma direção ao outro, né? O objeto com mais massa atrairia mais intensamente. Acho que você está conseguindo me entender aí, né? E por isso nos mantemos sobre o chão da Terra, né? Ele nos atrai para o seu centro, por ser maior e ter mais massa, entendeu? Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do sistema solar sairiam instantaneamente das suas órbitas, já que não haveria mais a força, né, da gravidade do Sol atraindo-os, né, para ele. A gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, irmãos, a luz era a coisa mais rápida do universo, que na verdade não era, né? Ela retificando, né? Nenhum corpo com massa alcançava a velocidade superior à da luz, né? Nem a força da gravidade. A luz do Sol leva cerca de 5 minutos para percorrer a Terra, né? Quase 150 milhões de quilômetros que o separa da Terra. Mais especificamente, para que você possa entender, é 149 milhões e 600 mil quilômetros, né? Que essa luz ela percorre nesses 8 minutos, né? Então, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada da sua órbita antes que as pessoas aqui deixassem de ver o Sol brilhar? Problemas desse tipo mostraram a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação diferente da que pensou Newton. Nos 10 anos que ele pensou, que ele passou ali pensando nisso, né? Entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral, que é conhecida hoje. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço, a dimensão do universo, né? Todas elas juntas formam uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos. Então é diferente. E ele chamou isso de espaço-tempo. Quando a gente aplica esse pensamento, os planetas e as estrelas é como se o Sol fosse ali uma bola pesada, né? Colocada no meio de uma cama elástica. Pensa você, uma cama elástica, e aí você coloca agora uma bola de ferro, uma bola pesada. Ela vai fazer o quê? Ela vai tensionar essa cama, né? Vai flexibilizá-la e vai ter aquela barriga ali, né? Ela vai ter aquela bifurcação, né? Vamos dizer assim, aquele relevo, né? Ela vai se aprofundar, porque a bola é mais pesada, né? Do que a cama, então ela vai trazer essa deformação, né? Nesse tecido. Então ela vai fazer com que esse tecido se curve, certo? Essa curvatura que se cria é que nós sentimos como a força da gravidade. Então a Terra e os outros planetas permanecem em órbita, não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton, por ser a matéria mais pesada, onde tinha mais massa. Lembra? Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido espaço-tempo, que é essa flexibilidade que dá aquela curvatura. Então os planetas ficam rodeando em volta o Sol por causa dessa curvatura no espaço-tempo. E a partir daí a gravidade já não pode ser considerada uma força de atração entre dois corpos, como dizia Newton. Ele é o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. Pensando nisso, o que aconteceria se o Sol desaparecesse, segundo Einstein? Qual seria a sua perturbação?
O que isso causaria no espaço-tempo? Formaria uma onda, então, gravitacional, que viajaria até os planetas e, segundo os cálculos dele, essa onda viajava exatamente na mesma velocidade da luz. E por isso que nós deixaríamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudasse, então, a sua órbita. Em outras palavras, o que Einstein demonstrou é que estávamos enxergando o universo de um jeito errado até então. A teoria o transformou em uma celebridade mundial, irmãos. Por causa dele, a ciência e nossa imaginação puderam voar cada vez mais alto. E até hoje, a relatividade geral continua surpreendendo os cientistas, físicos e a todos nós, né? Então você vê que Newton ele teve um equívoco. Por isso que é uma teoria. Então você vê os físicos, matemáticos, cientistas, homens inteligentíssimos. Eles têm essa flexibilidade e não têm essa soberba e arrogância de querer ser, sabe, a verdade absoluta das coisas. Por isso que se chama teoria. Então pessoas tão incríveis, tão inteligentes, aí eu volto àquilo que eu dizia no começo. A pessoa, quando ela não tem informação, não tem estudo, não tem cultura, não tem nada na vida que agrega valores, princípios, virtudes, é uma pessoa totalmente leiga e ignorante, então ela se torna chucra, ignorante, soberba, arrogante, prepotente, altiva, caluniadora, fofoqueira, porque se acha melhor do que o próximo. Então só vem trazendo defeitos em cima da falta de conhecimento e a informação, gente que não é educada, né? Então esse que é o problema, né? Então um homem inteligentíssimo, né? Ele disse, ó, se a minha teoria estiver correta, é assim. Se a minha teoria estiver correta, era dessa forma. Então você vê que Einstein depois provou que Newton estava equivocado no seu ponto de vista. Olha que incrível. Isso se tornou uma celebridade mundial, que é lembrada até hoje. Quando o mundo existir, vamos falar de Einstein. E também de Newton, porque não tirou a credibilidade dele. Um homem incrível também. Entende? Então cada um tem os seus valores. Tem coisas que agregam. Então esse que é o problema da humanidade que eu vejo hoje. É a falta de compreensão humana. As pessoas querem impor o que o outro quer ser. Como o outro deve falar, como o outro deve pensar, como ele deve agir. As pessoas têm as suas características. Têm suas personalidades. Agora a pessoa às vezes não consegue respeitar a opinião do outro. E aí que se dá o problema. Porque hoje eu vejo que eu sou de esquerda, o outro é de direita. Eu não tenho um negócio de esquerda nem de direita. Meu negócio é o povo, eu sou político. Meu trabalho é para trabalhar pelo povo, pela nação. Se o cara veio de direita aqui, apóstolo Newton e tal, esse projeto aqui vai agregar aqui no bairro ali, naquela cidade, bababá, e aí, vamos assinar e tal? Eu vou ler o projeto, vou ver direitinho se não tem alguma coisa nas entrelinhas, eu não sou maluco. Às vezes o cara coloca coisa introduzida lá que não concerne, que não vai agregar. Eu não vou assinar. Agora, se o projeto é incrível, vai melhorar o povo, pro povo, pra nação, pro bairro, pra cidade, seja lá o que for, eu vou assinar. O cara veio de esquerda aqui, mas o cara de esquerda, ele tem esses princípios, ele tem esses valores, você é cristão e o cara pensa diferente. O problema é dele. Se ele pensa diferente, o que eu tenho a ver? Eu sou Deus agora para mudar o pensamento dele? Sou o Espírito Santo de Deus para convencer o cara? Não, é meu colega de trabalho, é um ser humano, uma pessoa que merece respeito. Então ele tem as opiniões dele, eu posso discordar com classe, mas eu não vou também atacá-lo não, querer ofender ou querer destruir a vida dele porque ele pensa diferente de mim. Aí agora se o projeto dele é de esquerda, mas o projeto dele é bacana, é agradável, vai agregar valores, princípios, vai ajudar a cidade, vai gerar emprego, vai ajudar o país a vencer, eu não vou assinar por quê? E é isso que é o problema hoje aqui. O país não avança por causa da falta de amor. O país, o mundo precisa de amor, é amor, mais amor, por favor, em nome de Jesus Cristo. Saber respeitar o outro. Entenda que o outro não tem que ser igual a você, não. Você é uma pessoa, ele é outra pessoa. Saiba respeitar, ver os valores, as virtudes das pessoas, as coisas que a pessoa agrega. Todo mundo tem defeito, mas às vezes que você acha um defeito, não é nem um defeito dele, é um defeito às vezes seu. Às vezes o defeito está em você, não está no outro. Então as pessoas não conseguem, viver em sociedade. Por isso que eu ando em solitude. E eu gosto da minha companhia. Minha companhia é extremamente agradável. Eu amo a minha companhia, eu amo estar só. Tenho grandes amigos, pessoas incríveis que agregam valores, pessoas da minha confiança, sim, né? E é claro que ninguém se
pode confiar 100% em todo mundo, né? E assim, quando a gente já se aproxima de alguém, a gente já deu um voto de confiança. Mas basicamente eu não confio em ninguém, eu não sei, eu não consigo. Talvez pelos traumas, os sofrimentos, abandono, as traições que passei desde criança aqui me deixou assim, né? Maduro, experiente. Mas isso não quer dizer que eu desejo mal ao próximo. Mas eu tenho que me resguardar, né? Porque às vezes as pessoas não têm boa intenção e não têm aquela intenção pura como dizem ou como demonstram. E eu consigo já enxergar isso de longe. Porque o dom de interpretação de espíritos, com a paz que excede todo entendimento, me dá um dom aguçado que eu consigo enxergar o demônio lá. De longe, eu já vejo a quilômetros de distância. Porque eu tenho intimidade com o céu, o Senhor me deu os dons e agora não adianta, o diabo não se esconde. E às vezes eu vejo que é a própria pessoa mesmo, não é nem o diabo. Porque é o dom que discerne os espíritos. Então eu tenho esse dom para a glória de Deus. Dom de discernir os espíritos. Se é o espírito do homem, se é um espírito de demônios, se é legiões de demônios, se é o Espírito Santo, se é Jesus ou se é Deus Pai que está ali falando também. Eu consigo discernir isso aí pela intimidade que eu tenho com o céu hoje, para a glória de Deus. Entende? Então, vamos lá. O nome, né, para você poder entender um pouco mais, irmãos. Vamos lá então. O nome quântico veio do latim quanta. E é o plural da palavra quanta e significa quantidade de energia emitida ou absorvida por um átomo. A superposição, as partículas quânticas, não precisam estar em uma configuração A ou B. Elas podem estar em configuração A e B, com o elétron que passa pelo caminho A e B ao mesmo tempo. Meu Deus, tá dando uma travada aqui, irmãos. Emaranhamento, a palavra difícil, não tem hora que dá umas travadinhas, que nem aquela palavra, paralelepípedo. Então vamos lá, o emaranhamento quântico, as partículas quânticas podem estar correlacionadas, o que significa que podemos aprender algo sobre a partícula A, estando utilizando ali, analisando a partícula B. Junto isso, com a superposição, a própria observação da partícula A pode alterar o estado da partícula B, trazendo assim uma nova informação. Apesar de muitos, curiosos e diferentes, esses fatos vêm de uma grande e extrema matemática da física, né? Psiquiometria, eletromagnetismo e entre outras, né? Desenvolvido aí então ao longo de muitos anos, né? De pesquisa, que vem através também de computadores, né? Computadores quânticos, em um resumo como eles funcionam, são computadores quânticos usados de conceitos quânticos para fazer a computação. Ele tem o poder de revolucionar aí, né, a nossa realidade com um monte de coisas. Por isso que a tecnologia está avançando e está evoluindo por causa dessas experiências, né, dessa capacidade. A evolução humana, a gente precisa evoluir, né? Temos o maior aí acelerador de partículas do mundo, o CERN, né? Nos últimos 70 anos, a colaboração internacional no CERN rendeu inúmeras pesquisas, sendo 3 delas vencedoras do Nobel. A famosa internet, por exemplo, que agora a gente está se comunicando e você chegando essa mensagem incrível para você. A famosa internet, por exemplo, ela nasceu por lá, inicialmente como um sistema de comunicação entre computadores. Também é o CERN que fica, né, ali, esse maior acelerador de partículas do mundo, o grande colisor de hadrons, né, o LHC, responsável por confirmar experimentalmente a existência do bóson de Higgs, né? E o que é o CERN? Ele foi fundado em 1954, né? O laboratório do CERN, nessa organização europeia para pesquisas nuclear. Ela fica ali localizada na fronteira entre o franco-suíço, né? Fica na Suíça, perto de Genebra, e dispõe-se do maior acelerador de partículas do mundo, que é o LHC.
Esse poderoso acelerador, ele é utilizado para estudar as bases constituintes da matéria. O LHC consiste em um túnel subterrâneo circular de 27 quilômetros de comprimento de circunferência, no qual feixes, né, de partículas são lançados e viajam a velocidades enormes até colidirem entre si. As partículas fundamentais, por isso está aí o grande colisor de hadrons. O CERN foi um dos primeiros empreendimentos conjuntos da Europa. Tem presentemente 21 estados membros, incluindo ali a Portugal. A mecânica quântica, a física quântica, ela explica tudo. Eu vou dar um resumo aqui para não ficar muito técnico. Por exemplo, eu quero explicar como funciona seu corpo, do que é feito. Com isso eu vou lá, pego um microscópio e coloco na sua testa para ver do que você é feito. Quando eu faço isso, eu vou começar a ver órgãos. E aí eu começo a ampliar para ver do que os seus órgãos são feitos. Se você amplia as células para ver do que essas células são feitas, você vai encontrar moléculas. Se você ampliar para ver do que as moléculas são feitas, você vai encontrar um conjunto de átomos. Se você continua ampliando para ver do que o átomo é feito, que antigamente achava que terminava aqui, né? Que o átomo era a última unidade. Tudo era feito de átomo. Mas existem outras. O átomo é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Se você olhar, por exemplo, do que é feito um próton, você está ali aumentando, né? Você está ampliando cada vez mais para ver do que aquilo é feito, de onde aquilo vem, né? Se você amplia um próton, você vai entender e encontrar ali os quarks. Se você ampliar os quarks, você encontrará então o bóson de Higgs, né? Ou supercorda. Bóson de Higgs ainda é físico, mas ele é como se fosse energético. Ele tem um formato de corda, né? Ele parece algo ali bem energético, né? Para saber isso, por exemplo, você começa com neve, né? Um microscópio eletrônico de varredura. Aí você vai para um microscópio eletrônico de transmissão. Você vai para tudo isso aí. E aí você vai aprofundando, mas você precisa ir lá no CERN, né? O acelerador de partículas, o grande colisor de hadrons, né? E fazer esse experimento também para até chegar no bóson de Higgs, né? Aí quando você chega no bóson de Higgs e você continua ali aumentando, você só encontra o quê? Mais nada, você só encontra energia. Isso significa o quê? Que tudo é feito de energia. Esse copo aqui com água é energia. Esse gráfico é energia. Tudo aqui é energia. Esse celular aqui é energia. Como eu diferencio? Vamos supor que eu estou analisando vocês, mas eu só estou analisando a energia. Então eu não sei de que energia é essa. Qual que é a energia sua? Não sei que essa energia é do Zé das Couves, por exemplo. Como é que eu sei pela informação? Como é que eu sei, então, essa questão, como é que é? Quem diferenciar isso? É pela informação. Então, tudo tem uma informação. Esse copo tem uma informação de vidro, com água, etc., né? Tem as suas informações dos chakras, dos campos, dos seus traumas, de tudo. Você tem essas informações aí, né? Dos seus chakras, dos seus traumas, das suas experiências, de tudo. Você consegue avaliar ali, né? O que tem ali é por causa da energia que ali existe, que são essas informações. O universo inteiro é feito de uma única energia. Nós somos emanados dessa energia. Aí a gente entrando nesse quesito espiritual, uma energia é o quê? Deus, o Todo-Poderoso. Pois é tudo uma coisa só. Só que nós fomos feitos disso, dessa energia, que emana do Senhor, do Glorioso, que criou os planetas, as galáxias, as constelações, todo o universo. Olha a força dele aí, ó.
sente a glória dele, que ele vive e reina e mora dentro de mim. Louvado seja o Deus vivo. Então a gente sai dessa mesma energia e é uma energia só. Mas como que eu consigo diferenciar quem é você e quem é eles, se eu estou olhando só a energia e as informações que cada um contém que se diferencia? Então eu consigo diferenciar por essa informação. Isso é mecânica quântica, que fala, né, que você está pegando uma coisa, literalmente, você não está pegando aquela coisa. Quando dizem que você está tocando em algo, você não está tocando literalmente naquela coisa. É porque, na verdade, os átomos, eles são praticamente um vazio. Então você tem lá os prótons e os nêutrons no núcleo. E os elétrons estão ali em volta. Só que é como se fosse por exemplo, é como se fosse uma laranja no meio do Morumbi. Tem o Morumbi, as paredes, tudo, aí tem uma laranja no meio do Morumbi. Então tem um espaço vazio, né? Claro que é só uma laranja no meio, então olha o espaço vazio que vai ter ali. É como se os elétrons fossem a parede do Morumbi e a laranja ali no centro, sabe? É muito espaço vazio. Você está conseguindo entender aí? Acho que você está conseguindo entender, né? Então na teoria, tudo que você pega, você não está pegando mesmo. Porque você tem os seus elétrons se chocando com aqueles elétrons, entende? É como se fosse tudo fosse só energia. Mas como a gente está nessa dimensão, né, terceira dimensão, a gente tem um corpo físico. Você pode falar, mas como é que tudo é energia se eu tenho um corpo físico? É que na verdade não é tudo energia, é 99,99% de energia e 1% de matéria. A gente consegue sentir esse o nosso nível, né, de consciência, que é essa 1% da matéria. Conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente vai indo para outros níveis, até a gente ser só energia, sabe? Quando você coloca um observador ali, porque ele interfere na matéria, que é esse 1%, né, o 99,9%, e tem aquele porcentinho da matéria, que ela se movimenta, né? Então ela tem um padrão ali. Mas quando você coloca um observador olhando um fenômeno no campo quântico, essa partícula, por exemplo, tem um comportamento diferente, sabe? É impressionante. Esse 1% da matéria, ele tende a reagir ali, então, o observador. Se você filma o fenômeno, essa partícula tem um comportamento padrão. Se você coloca um observador observando, né, ali ele interfere na matéria. Aí você diz, pô, mas que diacho, né, esse observador? Porque se ele interfere na matéria, se o observador interfere na matéria, ele não deve ser da mesma natureza que ela. Bom, para mim, nesse sentido, há vários aspectos, mas eu posso conjecturar aqui que o observador é Deus, que observa tudo e todas as coisas. Assim, quando ele quer fazer milagres no mundo físico, ao observar a matéria, porque ele vê, né, tudo e todas as coisas, né? E ele vê ali que a pessoa precisa, esse irmão, essa irmã, que clama, que busca, que ora, que jejuma, que consagra, que passa pelos vales, pelos desertos, que paga o preço para receber a vitória. Já voltando àquela parte, que tudo tem um preço a ser pago. Não vai achando que vai fazer tudo errado, que vai ter vitória. Não vai ter. Não vai achando que não vai respeitar o Criador e vai ficar na baderna fazendo tudo que não presta, que vai ter vitória, que não vai ter. Tudo tem um preço a ser pago. Então é necessário pagar esse preço, e depois do preço pago você recebe a vitória, entende? Então é o sacrifício, é a renúncia, é o esforço, é o abrir mão, é o renunciar às coisas erradas, o pecado, o engano, a mentira, a traição, as injustiças, a maldade, abrir mão daquilo, mesmo que você necessite às vezes até, e mesmo que você tenha razão até, e mesmo que seria até justo às vezes também. Você fala, nossa, mas seria tão justo fazer isso aqui, nossa... Mas às vezes a pessoa não é nem justo, né? A pessoa já é injusta, já está fazendo o que não presta, que aí é pior ainda. Que aí não vai ter nada mesmo. Que aí não vai receber bênção de nada mesmo. É só o pão de cada dia, aquela coisinha para se manter, a sobrevivência. Às vezes vem uma comprinha aqui, um negocinho ali básico e todo mundo compra. Até o filho do diabo compra. E às vezes o filho do diabo compra muito mais. Então, essa é a diferença.
Então o observador, ele observa tudo, né? Que é o Senhor nosso Deus. Então, ele observa ali a matéria, né? E ele vê que ali ela precisa de um milagre, né? E tem por merecimento isso acontecer. Ele interfere na matéria, que somos nós, e assim nos entrega as bênçãos, que são inexplicáveis. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Que as bênçãos do Senhor, elas vêm sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Davi falou: o Senhor me tirou do meio do lixo, do monturo, e me colocou para sentar entre os príncipes da terra, fez o cara virar rei e ficar riquíssimo. Isso é as bênçãos de Deus. Então é milagres, isso é milagre, são coisas inexplicáveis, que não tem como explicar. É milagre, é uma coisa que fala, não, isso é impossível. Então esse observador, nesse caso, é Deus, que quando quer fazer o milagre, a vitória, ele que é o Criador e criou tudo, ele já deixou esse mecanismo assim. E hoje a mecânica quântica, a física quântica, o mundo quântico, o universo quântico nos explica essa capacidade dele mesmo agir e entregar o milagre. Olha como ele se revela a nós, como ele é poderoso e maravilhoso. Sente a glória dele. Então isso é inteligência, é estudo, isso é provado agora, é sabido. Olha que incrível o poder do nosso Deus. Olha isso. O observador também é a consciência humana, né? Mas deixando ainda, voltando aqui, essa questão do Senhor, então você percebe como ele é poderoso. Então é como Paulo disse em outro texto: se Deus não poupou o seu próprio Filho para nos entregar todas as coisas, porventura ele também não nos dará todas as coisas que nós necessitamos? Se ele entregou o próprio Filho por nós, claro que entregará. Então a bênção é certa na sua vida, irmão. A bênção é certa na sua vida, irmão. Recebe a bênção aí, você que tem pagado o preço, tem chorado, tem sofrido, tem passado pelos vales, deserto, tem renunciado. Abre a sua mão aí agora. Estende ela aí, ó. Recebe aí, ó. Recebe aí, ó. Na sua mão aí, ó. Pega aí, ó. Coloca no coração agora, com a mão aberta. Agora eu vou travar a vitória dentro de você aí, ó. Tá aí a vitória, irmão. Tá aí a vitória, irmão. Ovelha amada do Senhor, a vitória é certa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então o observador também é a consciência humana. Há essa hipótese, né? Existe essa hipótese de que a consciência humana seria algo mais sutil do que a matéria. E é capaz de interferir, né, no funcionamento dela. E veio a dúvida então. Imagine vocês que nós temos vários observadores por um fenômeno só, né? Por exemplo, ali um livro, né? Para ficar mais claro para você poder entender. E cada um de nós tem uma expectativa diferente. Como é que o fenômeno ia escolher ali então o que fazer? Como é que a partícula ia escolher para onde ela vai? Aí é uma hipótese que eu acho aí de certa forma também muito interessante, que essa consciência humana, quando está conectada com uma consciência universal, com o Deus vivo, né, o Criador, né, de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, né? Então, quando ela está conectada com Ele, então a gente tem essa sabedoria, essa capacidade criadora de criar coisas também, né? Mas quando ela cai numa consciência particular, fútil, egoísta, né, ligada só à matéria propriamente dita, o físico, né, o tangível, as coisas dessa terra, ele cai então ali no campo das coisas criadas, né? Então alguém vai pensar, né, no que você vai ser, vão dizer o que você vai ser, o que você tem que ser, e você entende? Ou seja, o egoísmo nos coloca no campo das coisas criadas, das coisas materiais. Mas quando temos uma conexão com uma consciência maior, com Deus vivo, isso nos coloca no campo de criadores. Podemos influenciar para o bem e decidir o comportamento da matéria, como se fôssemos terminais de uma grande consciência poderosa, universal, que é o grande arquiteto do universo, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Então você pode servir como um instrumento do Senhor, para a glória dele, aleluia. Entenda uma coisa incrível:
Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso. Além disso, se a gravidade fosse um campo menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. A gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a gravidade fosse um pouco mais forte, a vida não existiria. Aí eu te pergunto agora, né? Quais as chances disso acontecer por acaso, sem querer? A precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é general de guerra, todo poderoso na batalha. Ele criou as galáxias, as constelações, os planetas, todo o vasto universo. Então eu reconheço a minha insignificância cósmica diante dele. E é por isso que eu diminuo todo dia diante da presença dele, para exaltá-lo, para adorá-lo, porque ele é o Criador, ele é tudo. E eu não sou nada, nós não somos nada. Eu reconheço porque eu sou menos do que um pontinho pálido no meio desse universo vasto, e ele é todo poderoso porque ele segura o globo terrestre na palma da mão, e com a outra mão ele segura um bebê recém-nascido, e para ele também as duas coisas têm o mesmo peso. Como Jó lhe disse, eu bem sei que tudo pode, Senhor, e nem os teus pensamentos podem ser impedidos, nem os pensamentos dele podem ser impedidos. Olha que poder, como ele é grande. Então toda a honra, toda a glória, toda a exaltação seja dada ao Deus Pai, o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, junto com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que também é Deus, que é o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, e é o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, o nosso amigão, que tem também falado conosco, que os três habitam e moram dentro de nós, como está escrito lá em João, pela sã doutrina que o próprio Cristo disse, que aquele que o ama guardará os seus mandamentos. E então rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas Ele está em vós e habitará em vós para sempre. Então o Espírito Santo está no ser humano para sempre, não importa a circunstância do erro, do pecado, da falha, a limitação, o Espírito Santo não abandona ninguém, está ali para sempre. É Jesus que falou isso. Ele falou, eu mesmo não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou mandar o Consolador. Olha isso. E ele diz, que estará em vós para sempre. E aí ele diz assim, e aquele que tem esses mandamentos, porque tem gente que não tem, porque não recebeu ainda a palavra. Mas tem gente que tem, porque ouviu a palavra, está aprendendo e está crescendo também. Aí ele diz, aquele que tem esses mandamentos e os guarda, esse aí também é o que me ama. E se esse alguém me amar, também será amado de papai. E aí eu virei, eu e o Pai, viremos a ele, faremos nele morada. Olha isso aí. Então a gente é casa do Jesus Cristo, a gente é casa do Deus Pai e é casa e morada também do Espírito Santo de Deus. Os três habitam em mim, os três habitam em você. Amém? Então recebe essa palavra, compartilha. Se você não se inscreveu no canal aí, Apóstolo Newton Lima, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Deixa o seu likezinho que vai ajudar essa palavra a ser divulgada para outros irmãos, também ouvir a palavra de Deus e aprender, entender o poder desse Deus para exaltá-lo, glorificá-lo como ele é, tão glorioso. Amém, irmãos? Então compartilha com a sua família, com os amigos, com os irmãos, amém? Não deixa se inscrever no canal e dar um likezinho não. Tá os irmãos aí, escuta a palavra, o que custa apertar o joinha aí, irmão? Só aperta o dedinho aí, ó, no joinha, o que tem? Tá aí, tá ouvindo a palavra, não aperta o dedinho aí, não ajuda, irmão. Ajuda a gente a evangelizar, leva um trabalho, isso aqui é muito estudo, é esforço para fazer a palavra de Deus, para os irmãos receber a palavra, para os irmãos receber a vitória. Os irmãos às vezes não conseguem nem compartilhar com 7 pessoas aí, nem dar um joinha, irmão. Não faz um pix para ajudar a obra de Deus, não ajuda com nada. Ajuda com alguma coisa se você não tem condição financeira. Deixa um joinha aí, um likezinho, compartilha aí com os irmãos aí, amém? Em nome do Senhor Jesus, que aqui eu prego e você evangeliza, vaso. Tem que fazer alguma coisa pro Senhor também, né? Você tá fazendo, aí Deus vai te abençoar. Tá ajudando o próximo a melhorar, a evoluir, isso aí também agrega. Você tá contribuindo para a evolução do ser humano e tá fazendo a obra de Deus, ajudando a obra de Deus a ser propagada, a palavra de Deus ser difundida. Todo operário ele tem direitos e valores, vai agregar, ele vai receber bênçãos através disso daí. Porque Jesus disse que o operário ele é digno do seu salário. Olha isso, então você quer prosperar, quer vencer? Faz isso também contribui. Amém? Então que Deus abençoe meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.